Brasil! Estamos aqui, mais uma terça-feira, mais um episódio do Pode Tá. E hoje nós temos uma convidada exclusiva e ela não é nem de Londrina. Vocês estão acostumados com os londrinenses. Ela é curitibana, Andressa Prestes. E ela é mulher, mãe, mentora, palestrante, empresária. E ela veio explicar um pouquinho dessa caminhada que ela percorreu para estar até aqui e hoje ser uma mentora de sucesso. Bem-vinda, Andressa, ao nosso Pode Tá. Obrigada, André. É uma honra estar aqui. Estou encantada com o teu espaço maravilhoso. Muito obrigada. E eu fiquei sabendo que você não conseguiu almoçar, porque nós estamos ali quase horário de almoço. E o nosso parceiro Outback veio aqui para te recepcionar com esse... Que delícia. É a parte aperitivo deles, sabe, Andressa? Eles servem isso, então qualquer momento que você chegar do dia, você pode pedir um bumerangue, mas no fim do dia você pede lá o seu bumerangue, vai lá com as amigas, vai fazer uma reunião de negócios. Ninguém gosta sempre da mesma coisa, né? Tem um pouquinho de cada coisa. Eles mandam um chazinho pra gente, suquinho de laranja, um suco de frutas vermelhas. E tem um detalhe. Você já costuma frequentar o Outback? Com certeza. Quem que não gosta dessa costelinha deles aqui? Não, é maravilhosa. Em Londrina, nós temos ainda um segredinho. Se você for lá o dia inteiro e sentar no balcão, tem 50% de desconto. Das 11 da manhã às 22 horas, você vai ter desconto, 50%. Bom saber, eu vou voltar aqui em breve. E vai lá no balcão. Porque você vai almoçar, fala assim, preciso lá almoçar. Não sentou na mesa, sentou no balcão, qualquer horário do dia, 50% de desconto. Que interessante, então, adorei. É bem bacana. E você que está assistindo a gente aí, segue a gente, por favor, para ficar ligadinho nos próximos episódios. E além disso, você vai ganhar o presente do Outback. Pegue seu celular, tem o QR Code que está aparecendo aí na tela, direcione ele e vocês vão ver o que vocês vão ganhar. Presente Outback. E Andressa, vamos falar um pouquinho. Preciso complementar que eu nunca fui num podcast tão cheiroso. Esse aqui, gente, né? O cheiro disso aqui tá demais. Não, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu fiquei sabendo que você é mentora hoje, você atende várias empresas, assim, níveis altos, né? Você chega a ganhar hoje quanto numa mentoria? Desculpa perguntar, seu objetivo, assim, pá! Então, hoje eu tenho mentorias que chegam até 100 mil. Uau! Sim, mas não, aquilo, teve uma jornada para chegar aqui, tá, Andréia? Comecei na internet cobrando ali R$49,90. Isso eu tô falando de 4 anos atrás. Só 4 anos? Só 4 anos. Porque 4 anos é pouco, né? Muito. Pra gente falar nessa cifra. Sim, é pouquíssimo tempo. No mundo digital, 4 anos é um pouquinho... É muito. É bastante tempo. Mas como empresária, 4 anos é isso aqui, ó. E então, você é mãe também? Sou mãe da Sara, de 20 anos. Como assim? Você tem uma cara de menina. Como assim você tem uma filha de 20 anos? Para tudo, Brasil. Obrigada. Pois é, que eu fui mãe jovem. Eu fui mãe com 18 anos. Já contando a minha idade aqui pra todo mundo, né? Pois é, mas eu te dava uns 25, 26 anos. Sério? Gente, eu já ganhei cara de menina. Dia. Ganhei um dia. Tá dormindo aonde? No formal. Vou dormir no formal, Brasil. Quero saber a marca do Botox que ela usa, que eu quero igual. Te passo tudo. Mas você tem, então, uma moça, já uma mulher, 20 anos, hoje. Sim, é uma mulher, né? Sara é uma mulher, tem 20 anos. E, assim, uma menina incrível que entendeu, né, um pouquinho dessa mãe maluca, com multipotencial aí, que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Aquele desafio entre a maternidade, o empreender, aquela coisa que a mulher tem que viver no dia a dia. Mas como começa tudo isso? A curiosidade vem porque você falou assim, né? 4 anos na internet, mas eu sei também que você é empresária. Vem algo lá de trás já, né? Isso, exatamente. Eu comecei a empreender com 24 anos. Eu trabalhava numa empresa na área de telecomunicação. Já atuava nessa área ali quase 4 anos também. E resolvi ter o meu próprio negócio para ter flexibilidade de horário por causa da maternidade. Uau! É aquela coisa, muitas mães começam a empreender por causa dos filhos. E eu queria ter mais flexibilidade, poder estar mais presente com a minha filha. Falei, vou empreender que eu vou ter tempo livre. Aquela ilusão. Você quis abraçar o mundo. Sim, comecei a empreender, abri uma empresa de telecomunicação dentro da área que eu já atuava.
E ali começou os meus desafios, assim, como empreendedora, até me tornar uma empresária, né? Que tem uma fase que a gente passa, onde empreendedora eu tudo. Uhum. Então, eu tenho que ser a recepcionista, a vendedora, administração, financeiro. E com o passar do tempo, essa empresa foi crescendo, foi criando uma proporção. A empresa atendeu mais de 2.000 empresas em todo o Brasil. E eu era completamente apaixonada por essa área, até que eu comecei a cansar. Porque era um ambiente muito masculino. Então, eu fazia reuniões ali, sempre com muitos homens, né? Às vezes, já teve reuniões que eu cheguei a reunir, assim, 8, 10 homens numa reunião para tratar de assuntos de TI, que era a área. E eu comecei a cansar. Eu falei, poxa, eu queria uma coisa mais leve, uma coisa que fizesse mais sentido, um propósito. E nisso eu encontrei essa área de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, profissional. Mas eu não fui em busca dessa área para trabalhar. Por incrível que pareça, eu fui para me transformar. Então, eu vivi esse processo em 2018, 2019. No meio da pandemia. Um pouco antes ali. Me apaixonei. Achei assim, falei, caramba, que incrível, né? Que não tinha noção o que era autoconhecimento. Não tinha noção o que era mudança de mentalidade. Então, eu fui fundo, assim, que eu sou bem intensa, sabe? Quando eu descubro uma coisa, eu começo a estudar e me entrego. E peguei aquelas ferramentas e apliquei na minha filha, que ela era novinha. Como que você fez isso? Desculpa a curiosidade. Na época, eu fiz uma formação em coach. Ok. Mas eu não fiz pra ser coach. Eu fiz pra minha vida. Ser mãe. Ser mãe, exatamente. Aí eu falei assim, Sara, eu vou... Já sei, a minha filha vai ser minha cobaia, né? Tudo que eu tô aprendendo, eu vou aplicar com a minha filha. E ela foi a minha primeira mentorada. Sarinha começou ali, eu aplicava. Aí eu falei pra ela assim, ó, aqui eu não sou sua mãe e você não é minha filha. Pensa, né? Ela tinha quantos 11 anos. Hoje eu olho e falo, gente, que loucura. E ela, tá bom. E a Sara, ela é assim, sabe? Ela é uma menina bem... Desde pequena, ela sempre é diferente, sabe? Ela falou, tá bom então, mamãe. Não, desculpa, não é mamãe, né? E a gente começou aquele processo. Ela fez as 10 sessões comigo. E a Sara teve uma mudança, assim, absurda de comportamento, sendo novinha. Eu falei, caramba, isso não funcionou só comigo, funcionou com a minha filha. Peguei a minha melhor amiga, a Fran. Falei, Fran, vem cá. Eu vou aplicar essa, porque ela viu uma mudança em mim e na Sara. E ela falou, amiga, o que tá acontecendo? O que é isso, né? Eu falei, vem cá que eu vou fazer com você. Eu vou aplicar o método em você também. Apliquei o método na Fran e ela também mudou drasticamente, assim. Eu falei, uau, isso funciona. E nesse tempo, essa formação, ela tinha 1 ano para concluir. Tinha o TCC para entregar e tudo mais. Era uma coisa bem, bem séria, assim. Não era só um curso, era uma formação. O que aconteceu? As pessoas que faziam o curso comigo começaram a me procurar para eu fazer o processo com eles. Aí eu falei, mas gente, eu estou fazendo a mesma formação que você. Por que você vai comprar de mim o processo? Sendo que são os mesmos materiais, o mesmo professor, o que eu vou te ensinar é o que nós estamos vivendo juntos, não faz sentido. E eles, Andressa, o que me encanta em você é o teu poder de execução. Porque nós aprendemos exatamente a mesma coisa, recebemos as mesmas ferramentas, mas a gente não consegue praticar esse conhecimento. E você tá aí praticando, né? Contando cases de sucesso. Como que você fez? Em 1 ano, antes de terminar o meu TCC, eu já tinha 15 clientes. Uau! Sim. Que eram a maior parte... Os colegas de curso que estavam fazendo exatamente o mesmo curso. Comigo. E eles começaram a ter esse resultado. E as pessoas começaram a perceber esse trabalho e começaram a me pedir. Ah, você não pode ser minha mentora? Ah, você não pode... Não usava o termo mentora na época. A mentora é um pouco mais recente, um pouco mais recente. Nós usávamos o termo de mentoria. E eu falei, ok, vamos lá. E comecei a fazer mais nos bastidores. Eu não estava ainda nas redes sociais, sabe? As redes sociais era meu nadismo. No meu momento de não tenho nada para fazer, eu vou dar uma olhada, né? E quando eu comecei a divulgar, não era ninguém. Então, olha que interessante. Lá na minha empresa... No mundo físico, eu já tinha uma empresa consolidada, já tinha feito meu primeiro 1 milhão, eu já estava bem, tinha vários clientes, mas nas redes sociais eu não era ninguém. Então, quando eu fui, era aquela coisa assim, quem é essa aí na fila do pão, né? Não era conhecida, né? Não era conhecida. Eu falei, como empresária, eu sei que existe um processo. Aí eu falei, aqui eu vou ter que garimpar, eu vou ter que começar do zero. Porque não importa a minha experiência aqui. Eu vou ter que mostrar para as pessoas que eu tenho uma experiência até elas confiarem em mim.
E comecei a lançar. Lancei produtos de 29, 49. A minha primeira mentoria em grupo, foi R$ 497. Aí eu fechei para 10 mulheres. E como que você falava assim, ó, eu vou cobrar esse valor, porque a gente sabe que mentorias hoje, por mais barata que seja, né, elas partem de 1.000 para cima. Sim, sim. Nessa época, já tinham algumas pessoas vendendo, mas não vendiam como mentoria, assim. Então, eram encontros em grupos. E eu divulgava, eu começava a falar para aquela mulher as possibilidades que ela tinha, o que ela podia desenvolver. E ela, como que eu trabalho isso? Como que eu mudo isso? Olha, tem um grupo aqui que eu vou abrir de mulheres. E eu entregava em grupo. Eu não entregava individual por esse valor, porque se fosse para individual, ficaria mais caro. Então, eu fechava grupo de 10 mulheres. E foi crescendo, fui pegando uma musculatura, sabe? Aquela coisa de, é assim que funciona, vou corrigir isso aqui, vou refinar e tudo mais. De 497 foi para 997, daí foi para, se eu não me engano, 1997, 3.500, 7.000. Sempre em grupo? Sempre, não, aí já começou a ser individual. Conforme eu fui aumentando o preço, eu fui colocando as individuais. O que eu fiz? Eu peguei toda aquela ferramenta que eu aplicava, que apliquei com a minha filha, com a minha melhor amiga, com aquelas pessoas, e fui modelando. Moldando, né? Trazendo para dentro da minha vivência e experiência. E com isso chegamos ali na mentoria de 12.000, e de 12.000 só foi subindo. E aconteceu também que eu fui mudando o público, sabe? Então, hoje eu atendo líderes, empreendedoras e empresárias. E tem uma jornada. Aí a mulher fala assim, Andressa, mas eu ainda não sou, eu quero me tornar. Então, eu entendo que o início dessa mulher, ela ainda não tem um caixa para investir, porque a líder, a empreendedora tem esse caixa. Uma curiosidade, e você atende só mulheres? Alguns homens, mas a maioria, digamos, 95% é mulher. Mas o público feminino, líderes em frente de empresas grandes. Isso, exatamente. Aquela mulher que ela é CLT, mas ela tem um cargo de liderança. Eu atendo aquela mulher que quer começar a empreender, aquela que já tem um empreendimento, aquela que já é empresária, já tem uma equipe. Cada uma tem um momento de vida, de uma forma de querer se desenvolver. Então, tem uma jornada. O que você, vamos supor assim, dá um exemplo. O que você trabalha hoje? Vamos pegar uma líder de uma empresa, ela tem uma equipe e ela precisa ser trabalhada. Porque a gente sabe que hoje trabalhar com pessoas é a parte mais difícil. Pessoas são difíceis, né? Exato. E liderar uma mulher à frente de um grupo, a gente sabe que existem os desafios, tudo. E o que você trabalha nessa mulher hoje? Conta um pouquinho. A minha metodologia, ela tem 5 pilares. É o autoconhecimento, a mentalidade, o comportamento, o posicionamento e as vendas. Então, com todas elas, independente da estrutura, ela tem que passar por esse processo. Então, é uma jornada mesmo. Ela tem que passar pelo autoconhecimento, depois a gente vem mudando a mentalidade, porque eu acredito, ao longo desses anos como mentora, aplicando isso na minha vida, na vida das pessoas que estão comigo, já foram centenas de mulheres, eu entendi que não existe a menor possibilidade de você potencializar uma mulher que não sabe quem é. Então, essa líder, muitas vezes, ela se dedicou tanto para chegar ali que ela teve que se anular. Ela teve que esquecer muito nas mulheres, né? Ela se anulou completamente. Então, ela vive tanto naquela persona, líder, mulher, que está na correria. Então, ela é mãe, ela é esposa, ela é líder, ela é tudo. Mas e ela? Quem ela é? É o que eu pergunto aqui, por isso que eu falo assim, hoje nós estamos aqui falando do seu trabalho, como você chegou, né? Mas antes de ser uma mentora, você é mãe, você é Andressa. Que é o papel mais importante. Exatamente. E daqui a pouco a gente vai cutucar lá. Adoro. Daqui a pouco a gente tá curioso na parte profissional, mas daqui a pouco a gente vai chegar em você. Quem é você? Sim, adoro. É exatamente isso. Por trás de uma profissional existe uma mulher. E muitas vezes uma mulher cheia de dores, aquela mulher que guarda dor no bolso para poder colocar uma capa de Mulher Maravilha e conquistar o mundo, né? Conquistar a sua liberdade, a sua autonomia financeira. Mas o papel mais importante da mulher, por incrível que pareça, não é só esse. Né? O papel mais importante é aquele que ninguém vê, aquele que quando você chega em casa, tira o salto, lava a maquiagem e aí vem as responsabilidades mais predominantes, na minha opinião, assim, que diz muito sobre você. Exatamente, é o que eu quero trazer aqui para as pessoas, sabe? Porque principalmente eu vejo que todo mundo, igual falei para você, todo mundo tem uma história, elas merecem ser contadas. Hoje você
é uma super profissional, mas você não foi fácil chegar até onde você está, Nossa. os estudos, sendo mãe, porque você tem uma filha de 20 anos. Nós estamos em 2025, há 20 anos atrás, já era um pouco mais fácil, mas não era fácil, né? E ser mãe nunca é fácil, tem uma cobrança enorme. E hoje eu sei que você viaja, então Muito. você acaba dando palestras, né? Sim. Fora, tudo. Isso. E como que funciona? Porque mesmo que ela tenha 20 anos ainda, né? Se tratando de uma menina, uma mulher, exigem a cobrança de mãe, né? Sim, eu falo que a mãe é a eterna culpada. Né? A gente chama eterna culpada. Você pode fazer aquele dia ser uma mãe incrível, maravilhosa, mas quando você vê aquele serzinho dormindo, às vezes você chega e você fala, meu Deus, hoje eu nem falei com a minha filha, hoje eu não pude nem perguntar como é que estava do dia dela. Acontece a minha rotina de eu me desencontrar muito com a minha filha hoje. A gente tem que marcar de verdade na agenda um horário. Eu gosto muito que a gente faz terapia juntas. Já ajuda. Aí nós fizemos questão de marcar no mesmo dia, para que a gente tenha esse momento. Vamos juntas, fazemos a terapia, eu fico esperando por ela, nós vamos almoçar, é o nosso dia. Ela fala, mamãe, esse dia se tornou o dia favorito da minha semana. Que bacana. Ela me chama de mamãe até hoje, ela tem 20 anos e me chama de mamãe. Então, a gente vai encontrando meios, assim. E existe uma palavra que enlouquece todo mundo, que é o tal do equilíbrio. Difícil. Né? Porque a gente, assim, eu costumo dizer que equilíbrio não existe, de certa forma. Se a mulher ficar buscando esse equilíbrio, ela vai se comparar com aquela mulher da rede social, que parece que dá conta de tudo. Daí eu recebo as perguntas assim, como que você dá conta de tudo? Eu falo, gente, isso é uma falsa ilusão. Não tem Ninguém dá conta de tudo. Se eu estou aqui, nesse momento, em Londrina, né, realizando alguns trabalhos, tendo essa oportunidade com você, nesse exato momento eu estou deixando de ser mãe, eu estou deixando de ser mulher em outras áreas. Exatamente. Então, esse equilíbrio agora, o trabalho está à frente. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que diminuir. Né? Só que para chegar aqui eu vou ter que também descer. Então, esse tal do equilíbrio que enlouquece as pessoas, que elas têm a sensação que todo mundo dá conta de tudo, ou que as mulheres que ela admira dá conta, e ela é uma inútil, uma incapaz, traz essa falsa sensação de incapacidade na mulher. Então, a gente tem que entender que no universo de mentoria existe a roda da vida, que é ali a parte pessoal, profissional, intelectual e espiritual. Você vai definir naquele dia qual é o que você vai se dedicar mais. Então, nesse dia eu vou me dedicar mais a isso. Ou nessa semana eu vou me dedicar mais por essa área. Entendendo que nenhuma vai estar 10. E aí lá você tem que colocar de 0 a 10. Quanto que tá a tua vida profissional? De 0 a 10. Aí você coloca lá, minha vida profissional nesse momento tá 8. Aí a vida pessoal, 2, 3. Aí eu brinco com as minhas mentoradas, eu falo assim, não pode estar uma estrela. Tem que estar uma roda, por isso que é a roda da vida. Tem que girar, mas nunca vai estar tudo 10. E o que é difícil, né? Porque assim, quando você faz essa roda da vida, você tem que ser honesto com você mesmo. Tem que ser verdadeiro. E às vezes a gente mesmo se boicota, né? Porque a gente fala assim, a minha vida tá assim. E outra coisa, você fala das redes sociais, né? A gente olha a sua página e acha que sua vida é perfeita, que você tá sempre ali. E quando as pessoas veem você, elas cobrem que você seja o que realmente você tá mostrando nas redes sociais, e nem sempre é assim. Porque, igual você falou, tem um dia que você tá na tua parte profissional lá em cima, mas na tua vida pessoal você tá aqui deixando a desejar. E é um equilíbrio, né? Que você tira um pouco daqui, coloca um pouco aqui e vai fazendo isso para tentar sempre seguir em frente. É que o equilíbrio, ele não é linear. Ele é assim, ó. Elas têm, o equilíbrio de hoje não é tá tudo assim. Não. É tá um assim, outro assim. Uma gangorra. Na verdade, a gente vive uma gangorra, exatamente. Essa coisa de querer equiparar tudo, não tem como. É humanamente impossível. Mas vamos um pouquinho mais lá atrás. Você sempre trabalhou com vendas, desde pequena? Sempre. Eu comecei a vender, eu tinha ali de 6 para 7 anos, que eu lembro. Porque a minha mãe sempre foi uma empreendedora, assim. Vendedora, ela empreendia com várias coisas. Minha mãe vendeu tudo que vocês possam imaginar. Que é lícito, minha mãe vendeu. Ela ia para o Paraguai, buscava aquelas muambas que fala, sabe? Então, mas nessa época, eu me lembro que a minha mãe ela fazia sorvete em casa. Então, Curitiba é muito frio. Sim. Época de frio, era sanduíche, chocolate, bombom, tudo caseirinho, que ela mesma fazia. Na época de calor, era picolé
ou geladinho, que a gente chama lá, que é geladinho também? Geladinho. Geladinho. E meu pai era jogador de futebol, ele jogava futebol. Assim, jogador de futebol de bairro, né? Aham. E os cidades chamavam ele de Casa Grande. A minha missão como criança era, quando seu pai joga, você vende. Então, minha mãe me arrumava toda bonitinha, com vestidinho, colocava coisa no meu cabelo, decorava todo aquele isoporzinho, me dava. Tinha um apito que ela queria assim, tananana, tananana. Lembro que o sorveteiro passava, eu acho, gente. Ó, isso entrega idade, hein? Isso entrega idade. Isso entrega idade. Tinha esse apito. O meu brinquedo era aquele. Então, minha mãe comprava várias cores e eu saía com aquele apito todos os dias. Meu pai indo jogar bola e eu com o apito, feliz da vida. E a minha missão era voltar para casa sem nada. E eu não podia comer também, porque eu sou taurina, adoro comer, né? Não é para comer, você come em casa, não, é para vender. E eu adorava. Minha mãe transformou a venda para mim numa diversão. Eu costumo dizer que eu sou muito grata à minha mãe por isso. Porque eu nunca vi como nossa, minha infância, trabalhar na infância. Eu nunca vi dessa forma. Eu achava aquilo divertido. Era uma brincadeira. Era uma pra você. brincadeira. Então eu ia, vendia, voltava, enchia o isopor de novo. E eu vendia tudo, assim. Você é filha única? Somos em duas. A minha irmã é igualzinha. Minha irmã vendedora, assim, nata. Aquela ali, eu tiro meu chapéu. Uma das melhores que eu conheço. E nós crescemos assim, vendo a minha mãe vender. Minha mãe abriu uma lojinha de roupa. Quem que vendia a roupa? Vocês. Sempre eu e minha irmã. Então, crescemos em contato com isso. Eu tenho uma frase que eu digo que eu comecei vendendo por necessidade e acabou virando uma paixão. Porque hoje, quando alguém me pergunta assim, você é empresária, você é palestrante, você é mentora, eu falo sim, mas eu não seria nada disso se eu não fosse vendedora. Nasce tudo da vendas. Tudo das vendas. E eu tenho o maior orgulho do mundo, assim, porque eu tive possibilidade de fazer outras coisas, né? De estudar outras coisas, fazer outras formações, mas não, eu sempre fui para a venda. Então, eu tenho, assim, inúmeros cursos, todos os cursos que você possa imaginar de vendas, todos os livros. Sempre foi atrás. Eu fui aperfeiçoando e me encantando por aquilo. Então, assim, as vendas eu falo que tá no meu sangue. E o que fez você, assim... Você começou por necessidade, né? Igual você falou, você tinha só 6, 7 anos, né? Dentro da sua casa, enquanto seu pai jogava bola. Você tava ali brincando. Porque hoje, Sim. né? Colocando uma criança de 6, 7 anos, Nossa, né? imagina. Nossa, às vezes criticamos. Nossa, é só uma criança. Devia estar estudando, hoje em dia, brincando, tudo. Realmente. E depois, o que fez você virar essa chave? De continuar com vendas? Claro, você se apaixonou. Continuou trabalhando, querendo crescer, sempre Sim. procurando aperfeiçoar, né? Toda essa parte, igual você falou, você fez vários cursos. Uhum. Mas qual que foi a sua virada de chave? A minha virada de chave foi assim, teve um momento da minha vida, quando eu me casei pela primeira vez, eu casei com 16 anos e fui mãe aos 18. E a minha filha, ela não se adaptava, eu morei em São Paulo e depois eu mudei para Curitiba. Nessa época ela vivia doente. Muito doente, assim. Tinha que usar até... Ela teve um probleminha como se fosse bronquiolite, que fala. E eu fiquei desesperada, porque ela não se adaptava com o clima. E as escolas não aceitavam, né? Eu levava lá pra creche. Ficava doente, não, mamãe. A gente não aceita criança doente aqui. Então, eu não conseguia arrumar nada, assim... Você estava sempre com ela. Sempre com ela. E o que eu fiz? Eu peguei pano de prato para vender em casa, eu peguei roupa para vender em casa. Isso você já tinha voltado para Curitiba? Já tinha voltado para Curitiba. Okay. Foi uma fase bem difícil da minha vida. E o pai da minha filha, meu marido na época, ele ficou desempregado durante muitos meses. Ele não conseguia emprego em Curitiba, porque o currículo dele era tão bom... Que as pessoas não pegavam. Que ele não conseguia emprego. Uhum. E a Sara doente e ele procurando emprego. Não era nem falta de interesse, ele realmente procurava. Então, ele saía para procurar emprego e eu ficava fazendo as minhas vendinhas ali, né? Era pouca coisa. E a Sara doente e tudo mais. A nossa necessidade foi tanta, que a gente começou a passar muita necessidade, que nessa época eu fui trabalhar de diarista. Sim, cheguei a trabalhar de diarista, cheguei a entregar panfleto. Porque eu precisava me virar, eu queria ter a garantia de um valor fixo diariamente. Trabalhei por 1 ano, assim. Sendo diarista, panfleto, e eu vou falar que eu era a diarista, não tinha um dia na minha agenda. Eu falo, quero ver alguém lavar um banheiro melhor que eu.
Olha que não faz muita publicidade, hein? Não? Porque as pessoas vão falar assim, volta, porque hoje é difícil, hein? Sério, eu tinha agenda, eu não tinha agenda. Como eu comecei a ganhar e eu era diferenciado, então tudo que eu pegava pra fazer, eu fazia bem feito. Então eu lotei a minha agenda de diárias. Eu falei, nossa, isso aqui, vou ficar por aqui. Quando o meu marido conseguiu um emprego, eu falei, agora eu posso voltar pra minha área de vender. Por quê? Porque eu não podia esperar um mês pra receber comissão. Eu precisava de um dinheiro fixo. Aquela coisa, mulher, né? A gente sempre dá um jeito. E aí, voltei para a área das vendas, fui para a revista Saúde e Bem-Estar. Fui contratada na revista Saúde e Bem-Estar como comercial. E ali eu voltei a ganhar mais dinheiro, porque eu tinha essa tranquilidade de fazer meu dinheiro e receber no outro mês. Aí eu ganhava por comissão. E o meu chefe, que foi eu falo que ele foi um anjo na minha vida, ele falava assim para mim, Andressa, você vai ser muito grande. Você vai ser muito grande. E eu falava, por que será que ele fala isso? E você acreditava nisso? Eu, na verdade, eu não conseguia entender o que ele falava, sabe? Assim, eu não tinha noção, a dimensão do que eu achava legal. Mas eu falava, por que será que ele fala isso pra mim? Ele falava, você vai ser muito grande. Você precisa aprender a vender assim. Vou te colocar num curso X de vendas. Eu falei, então tá bom. Ia lá e fazia o curso. Voltava, dava resultado. Aí ele falou, agora eu vou te pôr num outro curso de vendas. Eu não sabia que existia faculdade de vendas. Nessa época eu descobri que existia faculdade de vendas. E eu fiz todas as formações possíveis naquela faculdade. Uau! E ele falava, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. E entrou uma época que ele falou assim, você tem potencial para ser dona dessa revista. Você falou, você tá louco. Eu falei, não, isso não é possível isso. Andressa, você tem potencial para ser minha sócia, se você quiser. E eu era muito novinha, assim, sabe? Você tinha quantos anos? Eu tinha nessa época, eu devia ter uns 19 anos, você era assim. menina, eu era menina. Porque a Sarinha, fui mãe com 18 anos. Aí eu fui para Curitiba, a Sarinha tinha 6 meses, tá? Eu fiquei trabalhando 1 ano e pouquinho de diarista. Então, era essa média, 20 anos no máximo. E eu falava, nossa, por que ele tá falando isso, né? E ele investindo em mim. Só que aí, uma época, essa revista entrou em crise. Teve uma crise e ele falou assim, minha maior tristeza é eu vou ter que vender essa revista, mas eu queria vender com você junto, assim, pra você, que ele não queria que eu saísse. E nessa época surgiu a oportunidade de telecomunicação, de eu entrar na Claro. Ai, pode falar? Pode. Aqui a gente pode tudo. Então tá bom. E eu entrei na Claro e eu recebi essa proposta. E como que eu ia sair daquele chefe que tinha investido tanto em mim? A gente acaba criando, né, uma responsabilidade afetiva. Assim, exato. Eu falei, forma. como que eu vou falar isso pra ele, né? Eu fiquei com muito medo. E quando eu cheguei pra ele, assim, ele era uma pessoa muito incrível, assim. Eu falei, olha, surgiu uma oportunidade. Ele falou assim, você é como uma filha. Eu sei que eu não te criei pra ficar aqui. Eu te criei pro mundo. E um pai sensato, hein? Sensato. Né? Um pai, gente. Patrão, gente. Patrão, como ele foi como assim. Ele teve esse olhar de pai, de cuidado, de me desenvolver mesmo, sabe? Uhum. Eu falei, você tá falando sério? Ele falou, sim. Eu também vou sair daqui um tempo. Então, você voa. O mundo é seu. Vai lá e arrasa. Bacana. Foi. Não era uma pessoa egoísta, Não né? era. Ali, foi meu primeiro contato com a venda. De uma forma diferenciada, né? Porque a revista me trouxe essa bagagem. Eu tinha que vender para médicos. E trabalhar com a área médica é um público exigente, a gente sabe. É um público que tem pouco tempo. E você tem que ir ali, né? Então, assim, eu tinha muito pouco tempo para vender. O médico tá sempre muito, né? E eu conseguia vender, eu consegui fazer resultados incríveis. Vou comer. Come, o cheiro tá bom. Depois eu vou comer também. E ali eu virei essa chave e eu descobri o poder da venda numa outra perspectiva, de fazer bastante dinheiro, né? Quando eu entrei na Claro, eu era uma das melhores vendedoras. Então, eu batia a minha meta, superava a minha meta. Comecei a ganhar ali naquela época, eu chegava a fazer de 3 a 5 mil reais. E isso, 3 a 5 mil reais, eu estou falando de 18 anos. Não, 14, 15, 18. 18 anos atrás. Era muito dinheiro. Porque... Era como se fosse hoje em torno de 15 a 20 mil, uma média, né? E foi ali que eu falei, caramba, tinha condições de fazer uma faculdade, eu sonhava fazer direito.
Eu falei, ai, será que eu vou voltar a estudar para fazer direito? Quando eu ia conversar com os meus amigos da área, eu falava, quanto você tá ganhando? A gente tinha essa liberdade, né? Ah, eu ganho X. Eu falava, caramba, eu ganho mais do que isso vendendo. Não vou perder meu tempo, não. Aí passava um tempo, meu amigo, eu tô estudando para fazer, ser juiz. Mais 5 anos de estudo total na época, né? Não sei se ainda era isso. Eu acho que é mais ou menos isso ainda hoje. E eu vou ganhar tanto. Eu falava, nossa, mas vendendo eu ganho não tanto quanto, mas assim, é mais fácil, não precisa estudar tanto tempo. Menos tempo, né? Menos investimento, cursinho, então, tudo. Eu acabei... Aí, uma vez eu fui falar com um amigo que tinha tinha passado no AB e tudo mais. E aí eu falei, se eu for fazer direito, você me empresta seus livros, essas coisas assim? Ele falou, nossa, se você quiser, eu te dou e tal. Aí ele falou, Deise, mas posso falar a verdade? Eu acho que pra você não compensa não, porque você é uma excelente vendedora, você tem um resultado legal. Porque eu tinha conversado com ele anos atrás. Ele falou, esquece isso, investe na tua especialidade, você é muito boa no que você faz e tal. Ali foi a chave, assim, que eu falei, vou ficar aqui. E essas vendas, através das vendas que vem o empreendedorismo, eu aprendi a empreender. E o empreender te traz essa autonomia também, né? Você não tem teto para faturar. Então, fiquei nas vendas por esse motivo. E você hoje traz mentoria para mulheres, autoconhecimento, né? E a gente sabe que esse mundo feminino, a mulher tem ganho, sim, muito espaço com o decorrer dos anos, né? As empresas, elas têm... Eu sei que existem empresas que têm até cotas para as mulheres, né? Principalmente na parte do agro ali, tem cotas especiais para contratação de mulheres. Então, ela está ganhando cada vez mais espaço, mas a gente sabe que o homem ainda domina. Quando você coloca um homem num lugar ali, uma mulher, o homem acaba sempre saindo um pouco na frente. E a mulher entender que ela é capaz, que ela pode ser mãe, que ela pode ser mulher, que ela pode ser uma ótima empresária, num case de sucesso, né? Como que você passa isso para as mulheres? Eu passo que a gente precisa trabalhar a autoconfiança dessa mulher. Que é o ponto, assim, primordial, a autoconfiança. Ela acreditar que ela pode. Porque às vezes ela pensa assim, não, eu não vou nem tentar, porque eu não tenho capacidade para essa área. Então ela tem que entender, desculpa. Imagina. Ela acaba tendo que entender que ela é capaz. Que ela é capaz, ela tem que visualizar aquilo, o que você quer ser. Porque hoje eu atendo dentro da minha estrutura, André, eu tenho mulheres de 20 a 65 anos. Esses são pensamentos bem diferentes. São bem diferentes. Então, eu costumo dizer que eu tenho um laboratório humano, na verdade, um laboratório feminino. E eu adoro, sabe? Eu acho que é incrível porque o mentor, ele é como um drone, ele olha... Um todo. A maioria, se eu pegar uma fatia disso, qual que é a maioria, né? A maioria é dos 30 aos 45. E essa mulher, ela passa por uma transição pessoal e profissional. Sim. Que é aquilo assim de, poxa, eu não sei, eu não me encontrei. Eu fiz tanta coisa, mas eu sinto que falta alguma coisa. Porque ela entrou naquela corrida que falam assim, corrida dos ratos. Eu tenho que fazer algo para mostrar, para provar, para... Se a mulher, ela sabe quem ela é, ela trabalha a essência dela, ela vai descobrir o perfil comportamental dela, qual que é a personalidade, o que funciona, ela vai respeitar essa essência e ela vai se destacar numa área que complemente quem ela é. Então, o autoconhecimento traz essa autoconfiança, que é, eu não vou ser alguma coisa porque a sociedade espera de mim. Eu não vou fazer uma formação agora porque meu pai espera que eu me torne uma advogada ou que eu me torne uma médica. Eu vou fazer algo que faz sentido para minha personalidade, para o meu tipo, para o meu estilo de vida. Então, tem uma analogia que as pessoas fazem, que é, às vezes, o peixe... Não tem como você fazer um peixe subir na árvore. Exatamente. Né? Difícil. Não tem como. O peixe, ele vai performar no mar, no rio, na água doce, ou depende do peixe. Cada peixe tem, né? O seu habitat. E a mesma coisa é o macaco, né? O macaco, ele não vai performar Não. Então, o que acontece? Muitas mulheres, elas criaram uma casca, fazem algo que, no fundo, não faz sentido para ela. Ela fez para agradar.
Ela fez por uma imposição, ela fez pela sociedade. Então, dentro da minha mentoria, essa mulher se descobre. Ela fala, o que eu realmente quero da minha vida? E ali ela potencializa. Então, nossa, Andressa, tem mulheres que entram para empreender e elas descobrem que elas não nasceram para empreender. Acaba tendo uma virada ali de chave entre elas, mas isso daí ela tem que fazer a mentoria para entender toda Tem o passo que fazer a a passo, mentoria né? para entender o passo a passo. E aí ela fala assim, caramba, por isso que eu tava sofrendo tanto. Por isso que eu tava tendo essa dificuldade. Porque eu tava tentando uma coisa que não é para mim. Eu sou uma mulher que eu preciso de uma segurança, eu preciso de uma estabilidade, eu preciso ter um salário fixo. Eu não sou uma mulher que eu consigo trabalhar 12, 18, porque a empreendedora ela tem hora para começar e não tem hora para terminar. Ela falou, não funciona assim, a minha característica não. Eu estava adoecendo, porque eu queria seguir, todo mundo tá empreendendo? Quero empreender também. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. Depois vem a autoconfiança, que é, caramba, que legal. Agora eu vou fazer isso. Então, quero ser uma líder numa empresa. Quero assumir um cargo de liderança. Incrível, vamos potencializar isso então. Você vai entrar numa empresa, a gente vai trabalhar teu posicionamento, sua comunicação. E essa mulher chega na liderança, chega numa diretoria, ela fala, uau, aqui é o meu lugar, eu queria esse salário, eu queria ter isso que eu vivo hoje. Mas você viu que começou lá atrás. E nós fazemos o contrário. A gente quer mudar. Já quer estar lá, né? Exatamente. E é engraçado que, igual, por exemplo, as pessoas veem você hoje, por exemplo, eu quero ser uma Andressa. Eu olho a Andressa, eu quero ser igual ela. Mas não é quantas noites você deixou de dormir, Nossa. quantas vezes você, doente, você foi trabalhar. Exatamente. Porque é muito fácil, é igual você falou ali, a sociedade cobra e a gente quer ser o que os outros querem. Mas o que a gente quer ser? O que eu sou, né? Uhum. E tá tudo bem, tipo assim, se a mulher não quer ser uma chefe, se ela quer ser só esposa, porque cada um tem um perfil, igual você falou. Exatamente. O macaco não vai descer pra água, o peixe não vai pra árvore. Exatamente. E cada um tem um perfil e isso que a gente quer trazer aqui. Que as pessoas, cada um tem que ficar onde se sente bem, onde acha que ali é o seu lugar. Se eu acho que eu vou ser uma ótima esposa, uma ótima dona de casa, e eu sou feliz naquilo, tá tudo bem. Se aquilo ali, meu mundo fica pequeno, aquilo me sufoca, tá faltando alguma coisa, poxa, o mundo é grande, vamos ganhar o mundo, vamos buscar igual você tem feito. Perfeito. Eu vejo mulheres que se culpam por ser donas de casa. Já acontece, porque eu tenho maridos que investem nas esposas. Então, ele fala assim, nossa, eu te acompanho nas redes sociais e eu acho incrível o seu trabalho, eu quero investir na minha mulher. Que ele bacana. vai lá e ele investe para a mulher, acontece. E aí a mulher, ela tá em casa, como que ela vê esse movimento feminino, das mulheres empreendendo, das mulheres... Ela se sente um peixe fora d'água, né? Ela fala, nossa, Quem sou eu? Não sou ninguém, porque hoje eu só sou mãe, eu só sou esposa. Eu falo, como assim você só é mãe? Você hoje tem o papel mais importante, você forma uma pessoa, um caráter para a sociedade. A mulher que está em casa, ela é tudo. Ela é psicóloga, ela é motorista, ela é administradora, ela é a faxineira, ela é tudo. Acho que administrar uma família é a empresa mais cara da vida de alguém, né? Meu Deus, é o empreendimento mais valioso que existe, porque aquilo ali... a gente vê a nossa geração, os desafios que a gente enfrenta agora falando como mãe, de lidar com a geração de hoje, porque a nossa geração é uma geração que se criou sozinha. É diferente daquela geração das nossas... Porque a gente não vai muito longe. Não. Nossa avó, a minha avó, teve 11 filhos. Bastante. E ela ela educou todos os filhos. Ela foi aquela mãe que nunca trabalhou fora. Ela vivia para isso, Ela vivia para isso. E a maior felicidade da minha avó era isso. E assim, as mulheres, nós que estamos numa posição hoje diferente de trabalhar a gente não pode nunca, porque às vezes tudo que a gente queria, vamos falar a verdade, é poder ficar em casa com os nossos filhos. Tem dia que, olha, eu pagaria tudo para ficar em casa. Tá vendo? E as pessoas falam assim, nossa, você tá lá, você tá se divertindo. Mas não entende, nós estamos lá, às vezes, por necessidade. Exatamente, eu falo, se você tem um marido provedor, né, você tem um homem provedor, você é uma mulher respeitada pelo teu parceiro te respeita. Que importante. Ele é provedor, não te falta nada. E você tem essa oportunidade de
cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos, você, na verdade, está vivendo o que nós, mulheres, hoje, que somos guerreiras, estamos lá fora, conquistando o mundo, gostaríamos de estar. Eu E vi um não meme. temos opção. Você falou sobre guerreira, eu vi um meme esses dias, né? Lembra da Xena? Eu acho Sim. que tinha lá. Ai, eu saindo de casa para ser a Xena, mas eu não queria ser a Xena, não. E assim, a gente tem que ser guerreira, né? Tem que ser mãe. Até pela nossa personalidade. Eu acho que A gente você escolheu. A gente escolheu, né? Escolheu. Que a gente quer ser que é um tudo. pouquinho de tudo. Eu acho que até se você olhar pra você, você nunca vai conseguir ser aquela mãe submissa dentro de casa, cuidando só da Sara, né? Sara. Só cuidando da Sara, levando pra escola, fazendo comida, o bolo de fubá lá. Você se vê nesse mundo? Não, eu até ficaria por um tempo, assim. Quando a Sara era menorzinha, teve um tempo, assim, que eu pensava assim, eu vou colocar a minha filha só quando ela aprender a falar. Porque eu queria aquela coisa assim, quando ela poder contar, me beliscou, me machucou, sabe? E foi quando também eu fiquei ali vendendo algumas coisinhas. Então, a gente queria sempre um meio. Uhum. Eu poderia ficar por um período. Não vou dizer que nunca. Eu acho que eu ficaria. Mas assim, muito curto. Você falou, eu vendo algumas coisinhas. Esquece o vender, só dona de casa. Não faria, isso não. Porque isso é do seu perfil, né? Não faria. E é igual eu falo por mim. Eu amo minhas filhas, amo estar com elas, mas eu não nasci para ser dona de casa. Desculpa, Brasil, desculpa aí, mas não nasci. Faço bolo? Faço. Cozinho, faço arroz, feijão e bife? Faço. Mas não nasci para ser dona de casa. Não consigo. Eu acho que aquilo mataria a Andréia. A Andréia ia morrer, sufocada. Exatamente. É isso que eu vejo. E é respeitar essa mulher. Quem tá em casa cuidando dos filhos não é menor. Não, gente, eu não dou conta. Ela não é eu menor. Eu admiro. Quando eu fico em casa, vocês têm que fazer as coisas. Eu falo assim, gente, como é que pode? É um serviço mais ingrato que existe no mundo. É o de Eu descanso casa. quando eu venho trabalhar. Porque quando eu tô em casa de fim de semana... Jesus Sim, amado. E por mais que tenha alguém cuidando da casa pra você, a mulher sempre quer ir lá. Tem alguma coisa, tem uma poeirinha aqui. Tem uma coisa aqui. Tem esse copo pra lavar. A gente não para. A gente não para. Então eu fico pensando, imagina uma mulher que fica 24 horas à disposição do lar. Poxa, é um baita trabalho. Não, eu valorizo. Eu valorizo demais. Mesmo. Então, assim, eu falo que o lugar da mulher é onde ela quiser. Quer empreender, vai empreender. Quer liderar, trabalhar como CLT, ter uma vida mais comum. Andressa, eu quero às 8 horas da manhã chegar e às 18 horas eu quero ir embora. Tá tudo bem. Tá tudo bem, também é um perfil. Quer ir conquistar o mundo, quero me tornar internacional, Mas você tá preparada? Né? Porque igual você falou, hoje você tá aqui, mas o que você tá abrindo mão, né? Nossa, pra tá aqui? De muita coisa. Eu tenho uma história, assim, que quando eu não tinha carro ainda, eu perdia às vezes o cliente marcava uma reunião comigo lá na área de quando eu tava começando em telecomunicação, comecei a ganhar dinheiro lá que eu te contei. E eu não tinha meu carro ainda. Eu lembro que às vezes tinha aquelas apresentações da escola, Dia das Mães. Sim. E eu falava assim, não, nessa eu vou. Nessa eu não vou perder. E a minha filha, um dia eu fiz uma gravação com ela, que ela me emocionou muito nessa gravação, porque eu não sabia. Eu cheguei em casa, já tinha acabado, não deu tempo. O cliente demorou, me atrasou. E eu precisando vender, precisando fechar, né? E era muito longe, era coisa de 2h30, assim, Curitiba é de tudo Curitiba. Muito longe, né? Tem uns lugares que... E esse atendimento era muito longe, assim. E eu lembro que eu perdi aquele evento. E o pai da minha filha foi. E ele falou assim, ela fica o tempo todo procurando você no meio da plateia, assim, sabe? Aquilo me desmontou, assim. Eu lembro que eu voltei no ônibus. Chorando. Eu tinha até tendinite na época, porque eu trabalhava com uma mala, com notebook pesado, assim. E eu lembro que eu não tinha lugar pra eu segurando uma bolsa aqui, outra aqui. As lágrimas descendo, assim, sabe? Me marcou muito esse dia. E eu cheguei em casa, a Sarinha já tava dormindo naquele dia. E eu tinha um acordo com ela. Todas as vezes que a mamãe sair e chegar, quando você estiver dormindo, a mamãe vai deixar uma marquinha de batom em você para você saber que a mamãe passou por aqui. Então ela acordava e ela olhava para ver se eu tinha dado beijinho nela. Era a minha forma de se fazer presente na vida dela. E aí eu lembro que eu morava numa casinha de madeira e eu entrava assim para não fazer barulho, sabe? E eu falei, nossa, a Sara tá dormindo. Eu tava arrasada, assim. Daí eu fui, sentei do lado dela, assim, da caminha dela. E eu falei bem baixinho no ouvido dela, assim. A mamãe não tá perdendo os momentos com você. A mamãe tá comprando outros momentos. Forte, hein?
E eu te amo, isso, sabe aquela mãe te ama? E eu comecei a falar. E eu comecei a falar, assim, falava no ouvido dela bem baixinho, assim, sabe? Porque, na verdade, na minha cabeça, hoje eu sei que ela estava ouvindo, né? Existem estudos que comprovam que quando a gente quer falar uma coisa pro nosso filho, é bom você falar do lado esquerdo, mesmo que ele esteja dormindo, você repetindo aquilo com a criança dormindo e vai gerar nele uma conexão que faz com que ele haja daquela forma. Nossa. Mas nessa época eu não sabia disso. E aí eu falava isso pra ela e tal, e chorando, tomava banho chorando e tudo mais. E nessa entrevista que a minha filha deu, eu não sabia que nesse dia ela tinha escutado aquilo. Aí ela falou assim, mamãe, eu vou te contar uma coisa. Eu ouvi aquele dia quando a mamãe falou aquilo pra mim. E pensa. Tava todo mundo gravando assim, mas eu comecei a chorar, né? Ela falou, eu sempre ouvia. Eu fazia de conta que eu estava dormindo. Eu vou chorar, não fala de filho não, pelo amor de Deus. Para tudo. Você acredita? Ela falou, mamãe, eu fazia de conta que eu estava dormindo pra mamãe falar as coisas pra mim. Eu acho que um filho pesa tanto nessa nossa carreira, né? Muito. Que a gente... Ó, gente, não pode. A gente sempre se cobra como mãe, a gente acha que nada é suficiente. Exatamente. É igual você falou, você tá comprando momentos. Mas Sim. com todo respeito, né? Eu acho que eu sou católica, tá? Acredito em Deus, Sim. eu acho que Deus é maior. E se a gente não tiver esse momento? Exatamente, esse era meu medo. Ó, porque, tipo assim, é aquele momento Esse e ela era meu nunca medo. mais... Quantos anos ela tinha? A Sarinha, nessa época, ela devia ter uns... ela era muito pequenininha, gente. Ela tava na escolinha, devia ter uns 3, 4 aninhos ali. Ela era muito pequenininha. Tipo assim, ela nunca mais vai Ela ter não 3 entendia anos, isso, né, porque eu gente? fiquei nessa empresa 2 anos, né? Então, assim, eu lembro que quando ela falou isso pra mim, eu engasguei, assim, que ela falou assim, eu ouvia, eu fazia de conta que eu tava dormindo pra ouvir a mamãe falando. Então, aconteceu isso, que nós fomos pra Europa esses dias e nós ficamos 40 dias na Europa. Fizemos uma Eurotrip que era o sonho dela. Não era o meu, eu nunca tive esse sonho, pra falar bem a verdade. E ali, ela lembrou dessa história. Aí ela parou pra mim e falou assim... Do nada, a gente comendo lá na Itália, maravilhoso. Aí ela falou assim, mamãe, posso te falar uma coisa? Eu já tô com saudade desse momento que a gente tá vivendo. Eu falei, Sara, deixa de ser ansiosa. Vive o momento, minha filha. Aí ela falou, lembra quando a mamãe falou que um dia a mamãe ia poder comprar momentos comigo? Eu falei, gente, olha como às vezes nós não temos noção do que a gente consegue, do impacto que as coisas têm nos nossos filhos. A palavra, né? A palavra. E ela falou, hoje a mamãe pode estar aqui comigo, 40 dias na Europa, por causa disso, né, mamãe? Então, a gente teve essa troca. Nossa, me deu uma emoção tão grande, que eu falei, valeu a pena. Aquelas viagens de ônibus, aqueles momentos que eu perdi, mas é o que você falou, eu poderia não ter ter tido essa oportunidade. Eu falo porque, assim, eu tenho hoje 2 filhas também, e hoje... Você tem 2 de quantos anos? Tenho uma de 3 e uma de 4. A Manu de 3 e a Bela de 4 anos. E eu sou totalmente emocional, sabe? Eu sou chorona, dá pra perceber, né, gente? Eu choro. Não, mas é que fala de filho, a gente, Nossa, toca. Mexe muito. E, assim, eu sou viciada, minha válvula de escape também, eu trabalho, eu amo o que eu faço, igual eu falei, eu descanso quando eu venho trabalhar. Mas muitas vezes eu chego, eu olho, ou quando elas vão para casa do pai, e daí eu tô sem elas ali à noite, e fica aquele vazio na cama, que eu falo assim, nossa, eu quero mais espaço. Mas quando fica vazio na cama, e eu fico pensando, tipo assim, a gente se cobra, né? Porque a gente não foi, ou porque foi a última que saiu da creche, porque a gente teve uma reunião até, por exemplo, até tal horas, e a sua filha tá lá esperando sozinha, e a gente se culpa por aquilo. Mas é igual você falou, você foi para realizar um sonho dela, que era só dela. Sim. Ela entendeu que aquele momento foi devido a todo o esforço, mas a gente sabe que existem histórias que esses momentos não chegam. E graças a Deus, hoje ela tá com 20 anos e você tá, assim, com vários momentos.
eu acho que tem várias histórias afetivas nesse meio tempo aí, graças a toda a sua dedicação, mas que a gente tem que entender que o tempo passa e ele é muito ingrato, né, o tempo, ele passa muito rápido quando a gente acha que vai ter todo o tempo do mundo. Sabe que a minha filha, ela é traumatizada com esse negócio de ficar por último na escola? Eu descobri não nesse faz dia isso também. Não brinca com isso. Brasil. Nessa mesma entrevista, ela contou isso. Ela falou assim, porque ela foi muito espontânea, não foi combinada a gravação. A equipe falou, você não quer gravar um depoimento para sua mãe? Então, ela foi muito espontânea. Ela me encantou com isso dela, falou... Sabe que eu sempre fui a última criança a sair da escola? Teve vez a diretora ligar para minha mãe para lembrar, porque ela acha que eu tinha esquecido. Mas não é que eu tinha esquecido, é porque eu me atrasava. Te entendo. Mas na cabeça dela eu tinha esquecido. Oh, meu Deus, Bela e Manuela, se um dia vocês verem isso, a mamãe não esquece. A mamãe só chega atrasada porque ela tá trabalhando e às vezes tem trânsito, sinaleiro, não é culpa minha. Exatamente. Aí eu assim, ela falando pra câmera, eu falei, meu Deus, a minha filha, acho que eu esquecia ela na escola. E não, eu tava atrasada, sempre muito atrasada. Não julgo. Então, é aquilo, é a eterna culpada. Uma coisa que funcionou muito, assim, pra mim, é a forma como eu sempre falei do trabalho. Porque às vezes a pessoa fala assim, a mamãe tá deixando você porque a mãe tem que trabalhar. Sabe assim? Aquela coisa meio... Parece que tudo a mãe sempre tem que trabalhar, triste. né? Eu falava assim, a mamãe vai trabalhar, porque a mamãe vai lá pra gente poder fazer piquenique no final de semana. Eu sempre... trouxe o trabalho de uma forma divertida. Igual minha mãe fez comigo. Uhum. Eu sempre falei pra Sara mais ou menos isso, assim, sabe? Então, não é, Sara, não pode, porque eu nunca falava assim, como se o trabalho fosse um problema. Ele era, na verdade, ele ia trazer qualidade de vida, benefício. Isso, minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Você já viu assim, já leu o livro 5 Linguagens do Amor? Não, mas... Recomendo. Ele é maravilhoso. Como que é o nome? As 5 Linguagens do Amor. É Eu já ouvi falar. maravilhoso, porque você descobre como é a sua forma de demonstrar amor para as pessoas. A minha não é abraçando, a minha linguagem do amor é fazendo as coisas. É atos de serviço. Isso, essa é a minha linguagem do amor. Quando você sabe disso, fica mais fácil. E eu descobri da minha filha, né? Da minha filha, tempo de qualidade e presentes. Só que eu não sabia nessa época, eu não tinha a menor noção. Mas eu sempre presenteei a minha filha com momentos. Então, eu falava para ela assim, olha, a mamãe não vai poder participar desse evento. Mas amanhã a gente vai no piquenique, que era no sábado e no domingo. Né? Era uma recompensa. Era uma recompensa. Então, eu falava assim, a mamãe tá trabalhando hoje até tarde, porque pra gente fazer nosso piquenique. Ah, então tá bom, mamãe. Então, sempre teve uma negociação em casa. E eu fazia isso mesmo. Pegava a Sarinha no final de semana, colocava ela... Daí eu já tinha meu carro na época, né? Nesse tempo. Colocava ela no carro, no meu Palio vermelho, levava a cestinha, pegava aquelas... bem tipo de piquenique mesmo, comprava aquelas toalhinhas de mesa. E ela fala assim, mamãe, aqueles eram os melhores momentos da minha vida. Eu nunca vou esquecer. Mas a memória afetiva é a melhor coisa que tem. Exatamente, daqueles momentos. Então, eu sempre compensei. Até hoje eu faço isso. Então, se eu vou fazer um evento, que nem agora, eu tô aqui, amanhã eu vou pra São Paulo, eu chego de São Paulo e vou pra Floripa. Você não para. Não para. Então, em questão de uma semana, eu vou passar em 3 lugares. E eu não vou poder ficar com a minha filha. Então, o que eu faço, né? Quando eu volto dessas viagens muito longas, ela sabe que a gente vai ter um momento nosso. Ou uma manhã, ou um dia. E ela até hoje, com 20 anos, ela fica esperando. Ela fala, tá, mamãe, quando que a gente vai... Pra onde a gente vai agora? Ah, ela escolhe o restaurante, onde ela quer ir, o que ela quer comer. Então, porque desde pequenininha foi isso. Ela sabe que essa ausência vai trazer pra ela um momento só dela. Só dela. Tá? Então, assim... Isso é uma sugestão, assim, para algumas mães, que pode ajudar muito. Nessa culpa. Não trazer para o filho esse peso do trabalho também. Porque trabalho, eu falo que trabalho é algo maravilhoso. Sim, até porque se a gente traz o peso do trabalho, a criança, no caso, que ela vai crescer ali entendendo, ela vai achar que aquilo é um sacrifício. O trabalho não, ele traz caráter, ele traz realizações, eu acho que traz realmente muita coisa boa. E a gente tem que passar para os nossos filhos que realmente, porque a gente vê hoje uma juventude desinteressada por trabalhar, Sim. né? Por ser alguém, por construir uma carreira, a gente vê assim uma juventude que a gente fala assim, onde que a gente vai parar?
Exatamente. Uma geração que me preocupa. Por isso que eu falo assim, até ser mãe, que a gente falou da empresa mais difícil, porque a gente tem que educar, mas a gente não tá 24 horas com eles e tem todo o entorno deles, por mais que estejam escolas boas, tudo. Não adianta, Moldar a educação, alguém é muito difícil, né? É importante que o caráter venha de casa, né? Porque assim, a Sara hoje com 20 anos, ela tem o trabalho dela. Ela trabalha, ela tem o MEI, a empresa dela. Que bacana. Sim, ela já é uma empreendedora. Eu sempre ensinei minha filha a se virar. Mesmo eu tendo condição, eu ensinei ela a andar de ônibus. Então, agora você vai para a escola, mamãe vai ensinar você a ir de ônibus. Aí todo mundo, meu Deus, que loucura você fazer isso com a sua filha. Você vai pôr sua filha? Eu falei, não, eu vou junto com ela. Fui lá, ó, Sarinha, agora porque tinha quem fosse buscar e quem trouxesse, né? Uhum. Quando ela ficou mocinha, que ela entrou no ginásio, eu falei, agora você vai de ônibus. Sério, mamãe? Sério? Eu não vou mais mandar a van escolar te buscar. Agora eu quero que você aprenda a andar de ônibus. Então, tá bom. Fui lá, peguei o ônibus junto com ela. Falei, ó, você vai fazer esse trajeto aqui, assim, assim, assim. Como que uma mulher se protege dentro do ônibus, filha? Como que você vai... Ensinei tudo. Desde da parte de se vestir, para, né, ter alguns cuidados. Analisar comportamento, se alguma pessoa tem alguma maldade. Homens, que se você sabe que mulher sofre Sim. muitas coisas dentro do ônibus. Ensinei tudo isso. Fui e voltei com ela. Ela ficou um bom período assim, sabe? Indo, voltando. E eu lembro que as pessoas falavam, meu Deus, mas você falava, não, minha filha tem que aprender a viver. Trabalho a mesma coisa. Ela trabalha, eu falo pra ela assim, tudo que é básico, a mamãe te dá. Eu acho excelente isso, porque você tá criando... Eu acho que nós criamos filhos pro mundo. Sim. E se amanhã ou depois você acontecer algo, ela vai saber se virar, ela não vai sofrer. Porque existem pessoas que criam filhos como eles nunca fossem sair de casa. E daí, quando eles saem, eles sofrem. São pessoas que não conseguem evoluir. Porque ela trabalha para ter o dinheiro para ela. Então, ela é uma investidora, ela já investe o dinheirinho, tem o dinheiro guardado. Que bacana. E eu falo para ela assim, filha, eu vou te dar o básico. Agora, mamãe, eu não gosto desse shampoo porque eu quero usar tal. Compra. Então, você Trabalha vai para comprar. Eu não uso absorvente X, eu quero marca tal. Então, você vai comprar. Por quê? Porque eu vou dar o básico. Luxo, se você quer manter um luxo, você vai conquistar. Mas eu acho que é o ideal, porque ela sempre vai batalhar pelo que ela quer. Sempre, sempre. Então, assim, ela é uma menina que ela tem essa consciência que as coisas não vieram fáceis, assim. Ela tem que trabalhar, ela tem que se dedicar. Às vezes, assim, eu sei que é uma educação um pouco mais rígida, vamos dizer, mas ela me agradece muito. Ela fala, mamãe, eu sou muito grata, porque hoje eu vejo muitos dos meus amigos não tem nada. Que não tem nada disso. Ela falou, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu compro o que eu quero. Às vezes eu pago as coisas para quem eu acho que tem que pagar, porque o dinheiro é meu. Eu acho muito legal, assim, ela ter essa autonomia, porque ela quer ir para fora do país, ela quer ficar fora. Eu falo, como que você vai... Eu não vou ficar mantendo a sua vida lá. Não tem nem como, né? Até por causa da nossa moeda. Falo para ela, assim, eu sou... E isso trouxe para ela um senso de autorresponsabilidade muito grande, que eu fico orgulhosa, assim. Essa coisa de, meu filho não vai viver nada do que eu vivi. Eu não quero que a minha filha passe nada do que eu passei. Mas peraí, quem eu sou hoje foi tão ruim o que eu vivi assim, né? Eu falo, não, eu quero que ela viva assim. É extremamente responsável. Então, eu olho pra ela no Dia da Mulher, eu acordei e tinha uma cartinha dela, com uma homenagem pra mim, escrita à mão. E um monte de doce, flores, assim. Aí eu falei, meu Deus, eu criei uma princesa. Porque ela é muito mais princesa que eu sou mais assim, mais sabe? ogra. Mais ogra. E ela é uma princesa. Aí eu falo pra ela que ela é uma princesa forte. Eu falo, filha, eu fico impressionada. Porque mesmo que ela sabe ser delicada... Ela sabe se posicionar, ela sabe... Então, ela vai pro mercado, ela trabalha, ela conquista, ela define o que vai fazer com o dinheiro dela. Eu acho isso, assim, que é a maior conquista. Eu falo que de tudo que eu fiz na vida, o meu maior acerto foi minha filha. Ai, que bacana. Graças a Deus, a Sarinha, ela é... E é braba, viu? Bichinha é braba. Ela é a minha versão potencializada em tudo, até nos defeitos. Até nos defeitos. Medo.
Mas, assim, você dá palestras, né? Você falou que vai estar aí em São Paulo, Florianópolis. Isso. E você volta para Londrina? Eu volto em abril. Temos um evento em Londrina, um evento maravilhoso para mulheres aqui que vai acontecer. Posso falar a data? Vamos ver se... Não vai encaixar. É porque vai ser antes. Mas vai ser em abril. Volto em abril para Londrina. Mas a gente vai divulgar no Instagram em algumas datas, né? De alguns eventos. Eu acho que a gente pode... Eu amei Londrina. Eu tô apaixonada pelas pessoas. Como são receptivas. Mas você não parece curitibana, né? Pois não fala leite quente, da dor de Nenê, gente, eu tô a guria... encantada. Não, assim, eu falei pra Gi, eu falei pra mim, eu falei assim... Como as pessoas daqui são, assim, diferentes, são simpáticos. Porque o curitibano é mais sério, é mais fechado, é mais reservado, né? E eu sou curitibana, eu nasci, cresci lá, então eu posso falar. Que não é comum aqui. Eu achei as mulheres lindas aqui também, maravilhosas. Eu parei numa mesa, eu fui tomar um café, eu vi uma mesa redonda, assim, com um monte de mulher bonita. Eu falei, gente, eu nunca vi tanta mulher bonita reunida numa mesa. Elas deram risada. Linda. A comida também. Meu Deus, eu fui num lugar... mas Curitiba não fica atrás, não. Ai, não. Curitiba é maravilhosa Curitiba, eu tenho um pezinho ali em Curitiba também. Curitiba gosto. É linda. Curitiba Acho que tem muita coisa, oferece muita coisa, né? Muito. Não, Curitiba é um lugar... Eu amo aquela cidade. É linda, comida boa, bom atendimento. Curitiba é linda. Não posso reclamar. E que a gente tá meio que encaminhando já pro fim, né? Sim. Que a gente não pode contar tudo de uma vez. Se vocês querem saber um pouquinho mais, né? Vai no perfil dela. E o que você deixa de mensagem para as mulheres que estão te vendo? O que você deixa aí de superação? O que você fala para esse pessoal que está vendo a gente? Para que elas não desistam, para que elas continuem, que você leva para a sua vida, mas deixa de mensagem. Eu quero deixar uma mensagem que a mulher, ela precisa primeiro potencializar o seu emocional. Trabalhar a sua inteligência emocional, acreditar em si. Descobre quem é você. Primeiro passo, quem é você? E tirando todos os títulos, mãe, esposa, empresária, não importa a sua formação, tira todos os títulos e o que sobra? Essa é você. Só que não é o resto, não é os pedaços, porque a gente tá ali toda em pedaços, né? Porque a gente divide um pouco para cada um e quando a gente olha pra gente, cadê? Então descobre quem é você, potencializa quem você é, né? E acredite, descubra uma habilidade. Todas nós temos uma habilidade. Não importa qual é a sua, mas descobre qual que é a sua, para que você possa potencializar e se completar, se sentir única, exclusiva, porque nós somos única em alguma coisa. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, o teu faturamento ele é proporcional à sua autoestima. E aqui a gente já entra para as mulheres que buscam essa autonomia. Como está a sua autoestima? É resultado disso também. Então, eu quero falar com os dois públicos. Aquela mulher que, às vezes, ela tá num ambiente que ela se sente, eu não sou útil. Não, você tem a sua utilidade, você é especial em alguma coisa. E aquela mulher que descobriu que esse potencial pode ser um faturamento, pode impactar outras vidas, trabalhe a sua autoestima para que você possa trabalhar de forma inteligente, para não ter esse esforço, sabe? Essa coisa de ter que deixar tanto o filho por tanto tempo, para você encurtar esse caminho que a gente falou aqui. Se você trabalha de forma inteligente, que é o que eu falo na minha mentoria hoje, você pode trabalhar bem, faturar mais e viver a vida dos seus sonhos. É isso. Que bacana. Muito bacana a sua história. Muito obrigada por vir dividir um pouquinho de tudo que você... Eu falo um pouquinho, né? Porque são anos para ser quem você é hoje. E falar da sua vida pessoal, abrir seu coração sobre sua filha, sobre a sua infância, sobre a sua casa. Porque eu acho que abrir o nosso ínti, né? Quando a gente fala de filho, de casa, de história de vida e tá se expondo, eu acredito que você vai trazer isso para muitas mulheres que estão te vendo agora, para pessoas, não só mulheres, porque tem homens também que se inspiram na gente. E eu acho que isso pode mudar um pouquinho. Eu acho que se cada um te trazer uma história aqui e mudar uma vida, já tá valendo a pena o que a gente está fazendo. Com certeza. O nosso maior poder está na nossa história. Eu falo que a tua história ela é única. Ninguém nunca vai ter uma história igual a sua. Então, quando você honra a tua história, você honra a si mesmo.
Então, Eu é um acredito prazer nisso. estar aqui contando a minha história, inspirando mulheres. Eu falo que hoje nem parece trabalho que eu faço, assim. Eu me divirto tanto, eu sou tão feliz na minha área, que às vezes nem parece trabalho. Que bacana. É muito gostoso, é realmente Você um faz com o sonho, coração. com o coração. E vocês que estão aí vendo a gente, quiser saber um pouquinho, eu vou deixar o arroba da Andressa. Se você quiser uma mentoria, alguma palestra mesmo, pode estar procurando ela nas redes sociais. Vou deixar o arrobinha dela, o contato dela aí embaixo. Acho que você está aberta a isso, Com né? certeza, estou à disposição. O meu arroba é @Andressa Prestes Mentora. Basta falar que acessou aqui. A gente faz até uma coisa especial para ela, assim, Ó, um bacana. voucher Já especial conseguiram um para as desconto aí londrinenses. para as londrinenses. Não só Londrina, porque, né? Porque eu quero voltar, Por favor. Imagina, arrumamos um clube de mulheres incríveis aqui, fazemos vários eventos com a nossa maravilhosa, a Mia, Gia. Estou ansiosa para voltar. Quero várias desculpas para voltar aqui sempre. Acho que tem muita coisa boa para vir por aí durante esse ano de 2025, né? Sim. Mais uma vez, muito obrigada. E vocês que estão vendo, o Pode Tá, próxima terça, no mesmo horário, às 15 horas, que vem mais histórias boas por aí de superação. Se você quer saber a próxima história, terça-feira, às 15 horas, no portal da Tarobá. Muito obrigada!